Boa tarde. Estamos dando início a mais uma atividade da Casa da Fraternidade. Amado Mestre Jesus, neste momento em que nos preparamos para mais um trabalho na sequência da Casa da Fraternidade, te pedimos que nos ampare, nos proteja e a todos aqueles que tiverem acesso a esta emissão, que possamos todos receber e absorver bem as palavras do Evangelho, do Livro dos Espíritos, porque sabemos que este é o caminho da vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje sempre. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos do mal. Que assim seja. Que assim seja. Ok, irmãos? Que o Livro dos Espíritos é o livro Origem, né? Da doutrina espírita, foi a partir dele, lançado em 1857, que Kardec deu início, então, à codificação, recebendo dos espíritos, através de todo aquele processo das mesas girantes, tudo mais que a gente já conhece, para daí codificar a doutrina. Tu que trata esse livro, né? Ele fala sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos, sua relação com os homens, as leis morais, a vida presente e a vida futura, o porvir da humanidade, segundo os ensinamentos dos espíritos superiores, através de diversos médiuns, e todas essas informações foram organizadas por Allan Kardec. Ele é dividido em 4 partes, né? A primeira parte do Livro dos Espíritos se refere às causas primárias, de onde originou a Gênese, o que é Deus. Para começo de conversa ele pergunta o que é Deus e não quem é Deus. A segunda parte vem o mundo dos espíritos. Aí está se tratando da relação do encarnado com o desencarnado, e dessa parte originou-se o Livro dos Médiuns. A terceira parte trata das leis morais. Aí está se falando agora do Evangelho segundo o Espiritismo. Você pode encontrar existem muitas informações dos 2 livros, porque o livro seguinte, ele detalha melhor essa parte, digamos assim. Cada uma dessas partes é melhor detalhada nos outros livros. E a quarta parte se fala das esperanças e consolações, que é o livro Céu e Inferno. Existem autores espíritas que afirmam que, dizendo assim, tudo mais já existia, né? A relação do mundo espiritual com o mundo físico com o espiritual, que é o Livro dos Médiuns, o que fala a Gênese, todas as religiões falam, a Gênese, o Evangelho e o Livro dos Médiuns. Esses 3 livros tratam de assuntos que já eram conhecidos pela humanidade. Mas quando se fala das experiências e consolações, o Espiritismo, através do livro Céu e Inferno, ele traz algo diferente. Ele fala de relatos que os espíritos trouxeram de lá. Porque todo mundo fala que existe um paraíso, mas ninguém diz como é lá. Os espíritos vieram e disseram a Kardec, através dos médiuns, essas informações. E é bom a gente registrar uma coisa. A gente fala, os espíritos vieram através dos médiuns e disseram. Mas como é que Kardec sabia que aquelas informações trazidas pelos espíritos eram informações confiáveis, eram informações boas? Existe um princípio, que é o princípio do controle universal do ensino dos espíritos. Oi. Pronto, pode prosseguir, que nós acabamos perdendo um pouco o contato. E aí tivemos que reiniciar. Você falava naquele momento da pergunta 920, né? Se pode ser a felicidade ser completa na Terra. Muito bem. A pergunta diz o seguinte: o homem pode gozar sobre a Terra de uma felicidade completa? Não, não pode, porque a gente sabe que a Terra ainda é um planeta de provas e expiações. E assim sendo, a felicidade será sempre algo a ser acrescentada para que ela um dia possa ser completa. Não é ainda, não é? Mas estamos passando por essa transformação. Quem sabe quando o mundo, quem sabe não, o mundo, quando o planeta Terra se transformar, passar desse mundo de expiação para a regeneração, certamente sim. Aí o bem começa a ter uma força maior sobre o mal,
e nós começaremos a caminhar rumo a essa felicidade. A pergunta Você 921... botou em qual rede? Preciso saber. A Blue tá horrível, tem que ser a Blue minúsculo. Tá ruim, Luiz? Luiz, você me ouve? Luiz não está me ouvindo. Eu estou ouvindo, é porque está cortando o som. Está cortando bastante. Mas pode prosseguir. A pergunta 921 diz: concebe-se que o homem será feliz sobre a terra quando a humanidade estiver transformada. Bom, isso é verdade, foi isso mesmo. Não é? Mas enquanto esperamos essa transformação, cada um pode se garantir uma felicidade relativa? E a resposta vem clara. O homem é o artífice de sua própria infelicidade. Ou seja, nós reclamamos de muitas coisas que nos acontecem, procurando culpados, porque às vezes não temos coragem de olhar para dentro de nós mesmos para ver que nós fomos o criador daquele momento difícil, daquela infelicidade também temporal. Não será definitiva. Mas são os somatórios dessas dificuldades, desses caminhos mal percorridos, dessas posições mal tomadas, que vai nos conduzir para uma situação de infelicidade. Da mesma forma, se seguirmos o caminho e os ensinamentos de Deus, estaremos caminhando para uma felicidade, ainda que relativa. Acrescenta, Luiz, alguma coisa? Eles falam também que o homem bem compenetrado da sua condição, com consciência da vida futura, consciência que ele está aqui para passar um tempo e aprender, valorizará menos as questões materiais, colocando sempre à frente as questões espirituais. As punições das quais nós fazemos parte aqui, faz parte de que somos punidos já nesta vida pelas infrações às leis da existência corporal, pelos males que são a consequência desta infração e de nosso próprio excesso, se voltando gradativamente à origem do que chamamos de nossas infelicidades terrenas, as veremos, na maioria das vezes, como consequência de um primeiro desvio do caminho reto. Então, é como foi dito no início, que nós somos os autores das nossas próprias dores. Nós somos os próprios artífices disso, né? E quando nós passarmos a enxergar o mundo como passageiro, digamos assim, e que a vida aqui ela é temporária, é um tempo que você passa numa escola, nós valorizaremos cada vez menos as questões materiais, e com isso teremos menos conflitos e teremos certamente uma vida melhor. E essa questão da felicidade relativa se mostrará de forma mais intensa, porque nós saberemos que o importante não é o tempinho que você está passando aqui, é a eternidade, é a vida futura. Isso é que vai ser importante. Entendeu? Com certeza. Prossigamos. É isso mesmo. Vamos à pergunta 922. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta à felicidade de um, faz a infelicidade de outro. Entretanto, há uma medida de felicidade comum a todos os homens? Olha que pergunta. Sábia, né? E os espíritos respondem: para a vida material, é a posse do necessário. Para a vida moral, a boa conduta e a fé no futuro. Isso é muito claro. O homem, hoje, na Terra, só se considera feliz quando ele está pleno de todas as bobagens que ele acha que lhe são úteis. Coisas supérfluas, que não faz nenhum sentido, que não tem necessidade de ser. Mas ele só se sente feliz
no dia que o carro dele for igual ao carro de Luiz. No dia que ele puder ter uma lancha igual ao que o chefe dele tem, igual ao que o patrão dele tem. Isso cria infelicidades. O homem não entendeu ainda que ele pode fazer a sua felicidade, ainda que parcial, a partir de agora, deste momento. Né? Muito bem. Acrescenta, Luiz, alguma coisa? É isso. Aqui nessa pergunta ele começa falando sobre a questão que para a vida material seria a posse do necessário, que seria comum a todos, né? E para a vida moral, a pureza da consciência e a fé no futuro, que são dois itens necessários, né? A questão da fé no futuro, ela está sempre presente em muitos dos lugares que a gente lê. A gente percebe que a fé no futuro é aquilo que faz com que o homem lide cada vez melhor com as questões do plano físico. Porém, vamos à pergunta 923 agora. Muito bem. Prossiga. O que seria supérfluo para um não se torna necessário para outros? E, reciprocamente, segundo a posição? Pois é. A gente vê nessa pergunta que as pessoas acumulam coisas supérfluas sem saber, entre aspas, porque o homem sabe que aquilo que ele está acumulando e que não vai ter nenhuma utilidade para ele, naquele momento está fazendo falta ao seu irmão em algum lugar do planeta. Em algum lugar, alguém está sentindo falta daquele cobertor de lã que você comprou para o inverno de não sei quanto e que só usou uma vez porque é muito quente. Enquanto outros sofrem o frio das madrugadas, principalmente nos países mais frios, e as pessoas não se apercebem que esse supérfluo está fazendo falta a pessoas mais necessitadas. Pois é. Quando ele começa a falar dessa resposta, ele fala que, de acordo com as ideias materiais, como você estava falando, e ele traz um exemplo que a gente pode mudar os valores que ele coloca ali para um valor dos dias atuais. Vamos lá. Uma pessoa que tem $1 milhão, se ele perder 900, sei lá, $500 mil e ficar com 500, que é a metade, ele pode se achar pobre. Então ele tem 10 milhões. Se ele perder 9 milhões e ficar com 1 milhão, talvez ele se sinta pobre, né? E se dividir esses 1 milhão aí por um monte de gente, todos se sentirão ricos. Então existem essas questões da forma de falar. Na época, Kardec, os espíritos disseram aqui o seguinte, que quando ele não pode mais ter uma grande soma, ter o que chama de sua posição, seus cavalos, né? Certamente os posteriores seriam seus carros, né? Não seria cavalo. Exatamente. Criados a satisfazer todas essas paixões, né? Ele teria adaptado aos dias atuais. E finalizando, ele diz o seguinte, o homem sábio, para ser feliz, olha abaixo de si e nunca acima, a não ser para elevar sua alma ao infinito. Algo que a gente precisa aprender a ser sábio, para olhar sempre para quem está embaixo, não ficar se comparando com quem está em cima, para levar a alma ao infinito. Pois é. Exatamente. Vamos a 924, né? Deixa eu fazer só um aviso aqui. Olha, se por acaso, mais para frente, quem teve algumas intercorrências, se cair o sinal, a gente retorna para fazer a prece, para finalizar, porque o tempo está passando e eu acabei não contando direitinho. Mas vamos prosseguir. Ok. Aí, se por acaso o pessoal sentir que caiu, a gente retorna. Mas esta pergunta nos retorna ao óbolo da viúva, né? Recentemente, o Messi deu 70% do salário para ajudar no combate ao vírus. 70%. Deu 10 milhões do salário dele. Mas ele ficou com 4 milhões, com 3 milhões ainda de salário. Então é o óbolo da viúva. Pois né? É. Mas
é assim que começa. A humanidade precisa ter conhecimento que você pode sim ajudar sempre a fazer um caminho Pra gente. melhor em busca da sua É. felicidade. Uhum. Diga, você dizendo para a gente, Para nós é muito dinheiro, né? O negócio de Messi, os 4 milhões. Para ele está vivendo com 14, pois 15. é, Ele fala, vou reduzir demais. Outro pois dia tem é, um pois deputado é. falando que ele ia viver com um salário de 25 mil para gastar no cartão, era pouco, não é possível. Ah, vamos para a pergunta 924. Há males que parece que pessoas que não tinham culpa começam a carregar um problema que a princípio não seria dele. E aí os espíritos aconselham a fazer o seguinte: ele deve então se resignar e os suportar sem murmurar. Lembrar das palavras do Mestre: felizes aqueles que sofrem, porque serão consolados. Essa é uma questão. As pessoas passam por provas e vivem a reclamar das provas. Passam por expiações e vivem a reclamar das expiações. É claro que não é fácil passar por determinadas situações. Claro Sabemos que é que não. muito difícil. Mas é importante que a gente aceite com resignação, porque o próprio Jesus disse Às vezes ele não que sabe. estes serão felizes, né? Os que serão mais Com certeza, consolados. com E aí? certeza. Vamos para frente? Se- Então você estava na pergunta Ok. 924, certo? Já, Existem pois é. males que independem da maneira de agir e que atingem até o homem mais justo. Tem ele algum meio de se preservar deles, né, desses males? Então, Pois é. a pergunta diz: ele deve se resignar e suportá-la sem lamentações, se quiser progredir, mas sempre possui uma consolação na sua consciência que lhe dá a esperança de um futuro melhor, se faz o que é preciso para obtê-la. Ele deve sempre se resignar, porque mantendo conhecimento do que se trata, do porquê, de onde vem, para onde vai, por que está na Terra, é realmente mais fácil de se resignar. Por isso que é importante conhecer o que a doutrina espírita traz, o que ela diz, para que a gente possa saber essa situação da resignação, porque quando fala-se em resignação, há pessoas que pensam que é para a gente ser masoquista, né? Gostar do sofrimento. Não é isso. É entender o que está acontecendo, para a partir daí tomar essa postura de resignação, sabendo que tudo é passageiro. Melhorou, a rede dele caiu, tá dizendo ali. Ah, não, foi o Tom Zé que botou, acho que a rede dele está com problema. Aí vem a pergunta 926. A civilização, ao criar novas necessidades, não é fonte de novas aflições? O Kardec é danado, né? Então vejamos, os males desse mundo ocorrem em razão das necessidades falsas que criais. Aquele que sabe limitar seus desejos e vê sem inveja o que está acima de si, poupa-se das decepções dessa vida. O mais rico dos homens é aquele. O mais rico é aquele que tem menos necessidade. E nós lembramos aqui de uma passagem da vida de Gandhi. Gandhi estava em companhia de um representante do rei lá da Inglaterra e chegando então numa joalheria, aquela pessoa acompanhava ele na cidade e Gandhi ficou olhando para aquelas coisas na vitrine, aquelas joias, e ficou rindo. Então, o acompanhante dele, né, disse: olha, eu estou autorizado a lhe dar
a comprar qualquer coisa que o senhor se interessar. Qualquer coisa que for do seu interesse, o rei me autorizou a comprar e lhe dar. Qual que o senhor quer? O senhor está sorrindo diante da vitrine? Ele fez, eu estou sorrindo porque eu estou pensando que eu não preciso de nada disso, eu não tenho necessidade de nada disso. Isso é que eu estou achando interessante e engraçado. É que eu não tenho necessidade dessas joias todas, desses tesouros que vocês me mostram nessa vitrine. E os mares do mundo, se você olhar o mundo atual, ele tem muitas facilidades. A tecnologia nos trouxe muita coisa boa. O fato da gente estar fazendo agora essa live através de celular é algo que mostra isso. Muito embora nós temos celular de R$ 1.000, temos de 2.000, e tem de 10.000. Tem pessoas que, toda vez que sai o de 10.000 novo, ele vai lá e faz alguma coisa com o velho, dá para alguém, sei lá, e compra um novo. Tem muita grana. A questão é que ele é incapaz de prosseguir com, digamos, saiu 10, ele é incapaz de prosseguir com 9. Ele tem que vender o 9, ele tem que fazer alguma coisa para comprar o 10, porque senão a vida dele para. Então, situações assim é que são necessidades, digamos, que fossem necessidades que o homem cria. Que ele poderia ficar um tempão usando aquele 9, para depois partir para outro. Ou então, as grifes, né, que são roupas de qualidade, mas em compensação, elas são caras e, às vezes, pelo valor de uma roupa de grife, muitas pessoas poderiam ser vestidas. Então, são necessidades que são criadas, mas que elas não fariam, digamos, fariam parte do mundo. Hermógenes está me ouvindo bem agora? Está cortando, Luiz. Pois é. Está cortando. Eu tenho perguntado às pessoas, eles estão sinalizando que o som está bom. Eu gostaria que o pessoal que está aí agora online pudesse dar um ok se o som está chegando bem. O som seu, está sempre cortando quando você fala. Eu não sei se quando eu falo é a mesma coisa. Não, o seu estava cortando. Nesse último minuto, ele ficou firme. Ficou bom. Tá, vamos prosseguir. Mas eu não estava ouvindo. Vamos prosseguir, então. Eu acabei de falar sobre a pergunta 926. Sim. Você já falou, então, né? Eu não lhe ouvi nada sobre isso. Então vamos para a pergunta 927. O supérfluo, certamente, não é indispensável à felicidade, mas não é assim com o necessário. Ora, a infelicidade daqueles que estão privados do necessário não é real? E a resposta vem: o homem não é verdadeiramente feliz senão quando sofre a falta do que é necessário à vida e à saúde do corpo. Essa privação é talvez sua culpa, senão a responsabilidade recai sobre aquele que lhe deu causa. Bom, então é claro que o homem, já falamos isso sobre os excessos, sobre a questão do supérfluo, né? Então, mas ele não tem culpa na falta que isso está lhe fazendo? Será que ele não foi evidente? As pessoas precisam ser previdentes. O Evangelho nos fala disso em vários momentos, sobre a previdência. Não é acumular para fazer falta aos outros, mas ser prudente. Quando nos falta algo, a gente não fica culpando A ou B. Às vezes a culpa nasceu em mim. E se nasceu em mim, eu tenho que pagar por isso. Se outros foram culpados por isso, essas pessoas certamente responderão pelo que fizeram. Pois é, mas ele faz uma menção à vida e à saúde do corpo. A saúde do corpo. E não necessariamente tudo que a gente entende aí como supérfluo. Vamos prosseguir para 928. Pela especialidade das aptidões naturais, Deus indica, evidentemente, nossa vocação neste mundo. Muitos dos males não decorrem de que não seguimos essa vocação. Bom, eu vi acho que foi num filme, em que um pai
queria que o filho fosse médico, como ele também tinha sido médico. Mas o filho não queria, o filho não tinha aptidão para isso. Ele não gostava de medicina, ele não queria ser médico. Mas os pais fizeram uma pressão tamanha que ele terminou fazendo medicina a pedido do pai. Na verdade, ele queria fazer balé. E terminou a faculdade e pegou o seu diploma, entregou ao pai e disse: aqui tem o seu diploma, eu vou atrás do meu. E saiu para ir se matricular numa escola para fazer balé. Então, essas histórias, não desse tamanho todo, talvez, têm se repetido todo dia. Às vezes o pai quer que o filho faça uma determinada profissão, porque ele gostaria de ter feito no passado e não teve oportunidade. E agora quer que o seu sonho seja concretizado na vida do filho. Mas não é isso que o filho quer, muitas vezes. E aí, às vezes, vem a questão das infelicidades em função disso, por culpa, possivelmente, do pai. Né? A gente sabe que o homem, se ele não reencarnasse, ele não evoluiria, né? Com certeza. Viria, passa um tempinho, aprende um pouco algumas coisinhas e sumiria. Então, quando a gente vem ao mundo, a gente vem com alguns planos de aprendizado. Está indo para uma escola, então tem um plano de estudo. Claro. E quando se desvia, às vezes a pessoa é um excelente artista. Aí vira engenheiro, matemático e não vai para frente, acaba numa pessoa infeliz. Então é interessante pensar nessa questão. Sempre a questão material, ela acaba atrapalhando quando ela é colocada acima da questão espiritual. Porque muitas vezes a pessoa tem uma ideia muito boa da questão financeira, mas esquece das aptidões e tudo mais que a pessoa... Para que a pessoa veio ao mundo, não é isso? Com certeza. A pergunta seguinte vem até complementar esse princípio e dar um maior entendimento. Sim. Ela diz, a pergunta seguinte é 928A, diz: assim, acharei justo que o filho de um homem altamente colocado no mundo fizesse tamancos, por exemplo, se para isso tinha aptidão? Os espíritos respondem: não é preciso cair no absurdo, nem nada enxergar. Os espíritos aí já dá também uma pequena lição para Kardec, né, com essa pergunta. Espera aí, não vamos exagerar. Mas, por aí, né? Não vamos exagerar. Claro, se ele é o filho de uma pessoa que tem todas as posses, ele certamente poderá fazer qualquer outro curso, algum curso profissionalizante que possa ajudar melhor a sociedade, ajudar melhor ao mundo. Pode ser um engenheiro fantástico, pode ser. Mas talvez ele não tenha nenhum concorrente para fabricar tamancos com a beleza que ele fabrica. E tamanco é um bem necessário, né? Naquela época, o tamanco devia ter uma posição diferente de hoje, né? Com certeza. Porque ali teria sido mostrado como algo bem inferior, digamos. Bem inferior. Como você disse, a pessoa não precisa realmente... não, eu vou ser de uma profissão lá bem menos vista na sociedade, etc. Ele tem outras opções, né? Tem outras. Uhum. E já que ele tem recursos para estudar... Exatamente. Ele poderia, naturalmente, ajudar a ele, a família e a sociedade, o homem, né, de uma outra maneira. Mas, paciência. Vamos lá na pergunta 929. A pessoa a abundância reine ao seu redor. Não tem senão a morte por perspectiva. O partido devem tomar, devem se deixar morrer de fome? A resposta é fantástica.
não se deve jamais ter a ideia de se deixar morrer de fome. Se encontrará sempre meios de se alimentar, se o orgulho não se interpuser entre a necessidade e o trabalho. Ora, nós vemos nos dias atuais, temos conhecidos, ou talvez amigos, que eu era gerente de tal empresa, não vou ser agora auxiliar, não vou ser agora encarregado disso ou daquilo. Fulano de tal foi meu auxiliar ali. Eu não posso hoje voltar para ser subordinado dele. Isso é o orgulho do ser humano. Então, morrer de fome jamais. E o alimento terá sempre, desde que o orgulho e a vaidade se afaste. Porque até para pedir o alimento é permitido. Estou com fome, estou sem trabalho, quero comer. Vou na sua casa e peço. Será que o meu orgulho vai permitir isso? Será que a minha vaidade vai permitir que eu faça isso? Então, morrer de fome nunca, desde que o orgulho não se interponha, né, entre a necessidade da alimentação e o trabalho, o porvir que está à disposição do homem. Diga. Pois é. Aqui nessa pergunta, Bode, tem uma coisa que chama atenção. Numa sociedade organizada, de acordo com a lei de Cristo, ninguém deve morrer de fome. Às vezes eu fico observando em palestras que eu assisto, as pessoas falando sobre a questão da injustiça social, uma série de coisas. Nós sabemos que a Terra, por ser um planeta de provas, de expiação, existe essas questões da pessoa passar por privações, às vezes por questões passadas, por atitudes de hoje, etc. Mas nós nos dizemos um país cristão. Num país cristão não deveria existir classe social, morador de rua. Não deveria existir morador de rua. Morador de rua é uma classe que existe. Essa classe não deveria existir. A gente não pode simplesmente achar que todo mundo deveria pegar um morador de rua e levar para casa, né? Mas aqui na frente, mais à frente, nesse texto, finalizando a resposta dessa pergunta, diz o seguinte, ó. Como organização social sábia e previdente, o homem pode carecer do necessário apenas por sua culpa. Mas, mesmo essas suas faltas, são geralmente o resultado do meio onde vive. Quando o homem praticar a lei de Deus, né, e aí nós somos cristãos, seria a lei de Deus com base no ensinamento de Cristo, terá uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade. E ele mesmo também será melhor. Então, a gente vê, inclusive, o próprio poder público, que é aquele que recebe os recursos da sociedade para amparar a própria sociedade. Estabelece oficialmente que existe uma classe chamada de morador de rua e trata ele como morador de rua. Deveria recolher essas pessoas e não ter morador de rua. Por outro lado, nós seres humanos, estamos tão habituados a isso. Eu já falei isso no centro lá em palestra, que você passa na rua, quase tomba num alguém que está deitado no chão e não nota. Às vezes a gente não vê a pessoa que está deitada no chão. E isso fica como se fosse uma paisagem. A gente observa, tá um monte de gente para lá, para cá, passa carro para isso, passa aquilo. Passa carro de 150 mil, de 200, passa carro de 20, de 10, cai nos pedaços, tudo que você pensar. E aquela pessoa está lá deitada no chão, todo sujo que dormiu e tal. Então, a gente precisa aprender muito ainda, evoluir muito. No Evangelho tem uma passagem que diz que nós somos uma raça de selvagem, digamos assim, vestidos de civilizados, sabe? E ainda estamos num nível que vamos precisar crescer muito, não precisar andar muito para resolver essa questão. Vamos para frente. Vamos tocar o barquinho, como dizia Boixá. Desse comentário que você estava fazendo, eu ouvi uma história de um pedinte, um morador de rua, como você acabou de
citar, em que estava contando as poucas moedas que haviam recebido, e alguém passou e perguntou: o dia hoje não foi rentável, teve muito pouco. E ele disse: o que me dói não é isso. O que me dói é ser ignorado pelas pessoas. Eu não quero que todo mundo que passe bote uma moeda, mas eu gostaria que as pessoas que passassem percebessem que aqui tem um ser necessitado e que está pedindo. Não precisa dar, mas observe que tem um ser na calçada, com deficiências, com Ele era um dificuldades. invisível, né? Então, isso é para a gente ter mais cuidado quando passar, se possível, puxar uma conversa com aquele que está ali. Né? Bom, porque na sociedade as classes sofredoras são mais que as classes felizes? Bom, para começar, nenhuma é perfeitamente feliz. E o que se crê a felicidade esconde frequentemente pungentes pesares. E sendo um mundo de provas e expiações, como já falamos, elas estão em... É claro que nós estamos vindo de mundos anteriores, de uma situação difícil, mais difícil do que é o planeta Terra hoje. Então, sendo este um planeta para provas e para expiações, é natural que sejam muito maiores do que as causas, volto a falar, da humanidade de pessoas felizes. O número de pessoas infelizes, entre aspas, é maior do que o número de pessoas felizes. Ok, vamos prosseguir. Eu vou dar prosseguimento lendo a próxima pergunta, Borges. Aqui pergunta: por que no mundo os maus têm geralmente maior influência sobre os bons? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta feita por Kardec aos espíritos, né? Por que os bons... Por que no mundo os maus têm geralmente maior influência sobre os bons? Aí a resposta é interessante, porque diz que é pela fraqueza dos bons, os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são mais calmos e menos audaciosos, digamos assim. Os bons são tímidos. Quando estes últimos quiserem, dominarão. Quando os bons quiserem e tomarem iniciativa, eles dominarão. A gente vê aqui no Brasil que nós brasileiros somos muito acomodados, essa é a palavra. Nós realmente somos muito acomodados. E quando nós deixarmos de ser tão acomodados, com certeza as coisas mudam. Não é fato de ser violento, não. É que nós somos tímidos. E os maus, eles não são tímidos, eles são agressivos. Não precisa que a gente seja agressivo, mas também a gente não precisa ser tímido demais. Quando alguém fala... Uma pessoa do movimento espírita, ele foi para um encontro comigo. Chegando lá, todo mundo queria botar o espírita para falar primeiro. Porque depois alguns poderiam falar mal do espiritismo, não teria como desfazer aquele mal. Aí o que foi que a pessoa fez? Foi lá e defendeu o espiritismo com a lei clara, com as informações claras que nós temos. E em seguida, ele elogiou todas as outras religiões. Só que bom que marcou não. Que bom que vocês estão aqui. Que bom que todos estão aqui. Elogiou o organizador, elogiou cada instituição que ali estava. E em seguida, depois que elogiou todos e chamou todos de coerentes, que todos eram ótimos, né? E não foi para lá e ficou quietinho, não. Fez uma explanação inteligente. Nos momentos seguintes, ninguém teve coragem de falar mal
porque ele já tinha elogiado, se os outros falassem mal, estariam negando aquilo que ele tinha dito a respeito deles próprios. Então, é preciso que sejamos mais audaciosos e que possamos assumir a nossa posição realmente diante da vida. Outra pessoa que veio nos falar também. Agora nós estamos com a ideia de estar trabalhando sempre segunda, quarta e sábado. William, está de volta aí, o William entrou de novo. É o comandante William. Então, nos próximos dias teremos e, aos poucos, nós estamos tomando sempre os horários nos quais realizamos as palestras para realizar algo dessa forma. Nós temos a intenção de estar melhorando a questão da internet, estar corrigindo algumas falhas para poder estar fazendo o melhor trabalho. Eu agora quero registrar a presença de Maura, minha irmã, lá de Feira de Santana, ó, dando parabéns. Daqui a pouco eu ligo para você, Bem-vindo, Maura. Então, a gente vai encerrar agora, agradecendo a Deus, agradecendo aos bons espíritos que têm nos intuído, nos fortalecido para darmos continuidade a essas atividades. Aos companheiros da Casa da Fraternidade, nós estamos fazendo um esforço aí para usar o aplicativo Team Link. Alguns já baixaram. Quem puder baixar, baixe, que os grupos de estudo vão continuar. Algumas atividades que nós podemos realizar de evangelho, vibração, nós estamos já retomando com alguns grupos. E agora nós vamos agradecer a Deus, agradecer ao companheiro Hermógenes, agradecer a todos aqueles que se conectaram, que vibraram junto conosco, pois com certeza a espiritualidade superior faz um bom uso das energias que nós produzimos enquanto estamos atentos, com o pensamento voltado para Jesus e para os seus ensinamentos. Queremos mais uma vez, rogar a Jesus que envolva o planeta Terra num clima de alegria e paz, de harmonia, para que possamos todos nós passar por esses momentos difíceis e vencermos as dificuldades naturais. Pedimos também que envolva a todos os irmãos que desencarnaram nesses dias e todos aqueles que estão nas frentes de trabalho, como os profissionais de saúde, as pessoas que estão nas atividades que são necessárias, como o supermercado e outros, e pedir às pessoas que realmente olhem tudo o que está acontecendo com seriedade. E que Jesus possa nos envolver e abençoar a todos. E vamos encerrar então a nossa atividade de hoje com votos de paz para toda a humanidade e todas as consciências, como dizia Tia Nó. Estamos então encerrando a nossa atividade. Obrigado mais uma vez. Lembrar a todos que na segunda-feira, 20 horas, nós teremos nosso irmão Wellington Bal. Obrigado. Vamos encerrar então.